Shalom, boa noite, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pregador Logos. Eu, irmão Romulo Carvalho, estou aqui para trazer mais uma mensagem para vocês. Hoje estaremos falando mais uma vez, dando continuidade ao segmento que viemos pregando ao longo das semanas. Hoje é a 17ª mensagem sobre amuletos no mundo cristão. Tá bom? Para você ver que o tema é bem extenso. E você que está chegando agora no canal, eu oriento que procure as outras mensagens a respeito do mesmo tema, para que você fique a par de tudo que tem acontecido no mundo evangélico hoje em dia. E o canal aqui é para trazer a verdade e trazer esclarecimento à luz da palavra de Deus para os amados irmãos. Amém? Então, irmãos, antes de mais nada, eu gostaria que compartilhasse com o maior número de pessoas possíveis. E, se possível, deixe seu like aí para que o YouTube entenda que isso é uma mensagem boa para que alcance mais pessoas. Que o objetivo do canal, como disse, é trazer a verdade à luz das Escrituras, para que não sejamos enganados. Me coloco no meio porque ao longo da caminhada cristã, muitas vezes nós andamos por lugares e acabamos sendo enganados. Como diz o próprio Deus, por intermédio do profeta Oséias, o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Esse é um canal que eu trago conhecimento para vocês à luz das Escrituras. Como eu falei, hoje mais uma mensagem sobre o tema amuletos no mundo cristão. Hoje é a 17ª mensagem sobre o tema. E como de praxe, como de costume, eu sempre dei alguns versículos chaves para que os irmãos entendam que o apóstolo Paulo, que escreveu a maior parte do Novo Testamento, ele não se baseava em coisas palpáveis, visíveis, não, era pela fé. Ele pregava Jesus Cristo, nada mais, pura e simplesmente. É o que fazemos aqui no canal. Eu trago a mensagem para vocês a respeito de Cristo, trazendo luz com referências bíblicas para que os irmãos tenham esclarecimento e que o Espírito Santo possa falar ardentemente a cada coração para que possamos enxergar aquilo de errado que tem acontecido no meio evangélico hoje. Amém, irmãos? Antes de citar o tema, vou falar aqui sobre os versículos que eu costumo ler de início, antes da mensagem. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 22 a 25 diz: precisamente pelo fato de os judeus pedirem sinais e os gregos procurarem por sabedoria, nós continuamos anunciando o Messias executado na estaca como um criminoso. Para os judeus, esse é um obstáculo, e para os gregos é insensatez. Mas para os que são chamados, tanto judeus quanto gregos, esse mesmo Messias é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Romanos, capítulo 15, versículos 18 e 19 diz: porque não ousarei falar a respeito de nada, com exceção do Messias, do que o Messias, realizou por meu intermédio, para levar os gentios à obediência, mediante minhas palavras e meus atos, por meio do poder de sinais e milagres, e mediante o poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém até Ilírico, por meio do caminho, por todo o caminho, proclamei plenamente as boas novas do Messias. 2 Coríntios 4, versículo 18, diz: não nos concentramos no que se vê, mas no que se não vê, do que não se vê, porque as coisas visíveis são temporárias, mas as invisíveis são eternas. Preste atenção, meus amados, vou ler esse versículo novamente. Não nos concentramos no que se vê, mas no que não se vê, porque as coisas visíveis são temporárias, mas as invisíveis são eternas. Os irmãos podem ler também Gálatas 3:1. Note esse versículo. O apóstolo Paulo fala: nós nos concentramos, nós nos apegamos, nós nos apoiamos no que se não vê,
Fé. Hebreus 11:1. Fé no que se não vê. Não nas visíveis, mas no que se não vê. Porque as visíveis são temporais, algumas versões. Nessa temporárias, que o sentido é o mesmo. Mas as que se não veem, as invisíveis, que é o mundo espiritual, e a fé, que cremos no mundo espiritual, são eternas. O que eu quero dizer com isso, amados irmãos? Que muitos hoje, muitos líderes religiosos pregam, não, porque esse objeto é um ponto de contato da sua fé. Isso é mentira. O próprio apóstolo Paulo, o autor aos Hebreus, diz que a fé é crer no que se não vê. Crer no que se não vê. Então note bem, não existe negócio de ponto de contato. Estão levando para vocês ídolos, amuletos, ídolos, né, que com subterfúgios para enganar os irmãos. Eu já disse aqui em outras mensagens, tudo aquilo que é amuleto, que você cria um ídolo com aquilo, não, isso aqui é o ponto de contato da minha fé. É um objeto isso, objeto X, já citei vários objetos aqui, tanto é que hoje é a 17ª mensagem sobre o assunto, né? E você acaba idolatrando aquele objeto como se aquele objeto tivesse poder de fazer alguma coisa para a tua vida. E Paulo fala, não ousarei falar de nada, a não ser o que o Messias fez por meu intermédio. Ou como ele diz em 1 Coríntios capítulo 1, né, que os judeus procuram sinais, os gregos sabedoria, mas ele só pregava Jesus Cristo crucificado. Ou melhor, o Jesus Cristo executado na estaca. Acompanhe a mensagem falando sobre a cruz, estaca, os irmãos vão entender melhor, quem está chegando agora no canal. Ali eu explico mais detalhes. Então entendam, Paulo pregava Jesus Cristo executado como criminoso, nada mais. Conhecedor do Antigo Testamento como ele era, de linhagem sacerdotal, né? Foi na ocasião criado como um dos maiores mestres da Torá, do Tanakh. Torá significa os 5 livros de Moisés, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. E o Tanakh significa todo o Antigo Testamento. Então Paulo era versado nisso tudo, mas ele só pregava Jesus Cristo executado. Então não se iludam, meus amados irmãos, não se iludam. Não se deixe enganar por mentiras que têm sido pregadas, por engodo, por enganos, por falsas verdades dentro das igrejas, com o objetivo de te atrair e muitas vezes com o propósito de arrancar dinheiro de vocês. Amém? Então entendam bem. Onde você quer chegar com isso? Sim, porque hoje nós vamos falar sobre dízimos e ofertas. Que é isso, irmão? Sim, dízimos e ofertas, para muitas igrejas, para muitos líderes religiosos, virou amuleto. Porque usam isso de desculpa, fantasiam de tal forma, né, para arrancar cada vez mais de vocês, de nós, do povo de Deus, de mim, de você, dos nossos familiares, daqueles que servimos a Deus com sinceridade e pureza de coração. Então entendam, irmãos, né, a que ponto chegamos, né, no meio evangélico. E estamos vivendo os últimos dias, então acorde para isso. Acorde para a verdade bíblica. Eu sempre falo aqui no canal, estude, leia, medite na palavra de Deus, busque direção de Deus. Não sejamos omissos nem preguiçosos espiritualmente. É tempo de buscarmos com cada vez mais fervor a presença de Deus para nossas vidas, termos comunhão com Deus cada vez mais para nossas vidas. Amém, irmãos? Então entendam, por que eu estou falando sobre dízimos e ofertas? O negócio é tão grande porque muitos pastores, muitos líderes usam isso para ficarem ricos. E esse não é o objetivo das ofertas na igreja. Como não, irmão? Não é. Você pode citar o versículo que diz, é digno o obreiro do seu salário. Tudo bem, que seja um salário, né, proporcional à população, que seja um pouco mais do salário mínimo, 2, talvez, não sei.
Mas para que pastores querem salários milionários? E eu vou trazer tudo à luz da palavra de Deus, irmãos. Amém? Então, para continuarmos, para não nos estender muito, começar com um texto que eles pregam muito, que é muito pregado, né? Malaquias 3:10. Como eu já disse, a versão da Bíblia que eu utilizo é um pouco diferente da dos irmãos, ela é mais fiel aos manuscritos originais. Eu deixo aqui o e-mail pregadorlogos@gmail.com, que caso algum dos irmãos tenham interesse, é só escrever para lá que eu vou dizer qual é o nome da Bíblia, onde comprar, direcionar direitinho, tá bem, irmãos? Então vamos lá. Levem todas as 10ª partes ao depósito, para que haja comida na minha casa. E façam um teste comigo, diz Adonai Tsebaote, o Senhor dos Exércitos. Vejam se não abro os portões do céu e derramo sobre vós uma bênção, que ultrapassa as suas necessidades. Por causa de vocês, proibirei o devorador de destruir o produto do seu solo. E a sua vinha não perderá o fruto antes da época da colheita, diz o Senhor dos Exércitos. Vou ler o versículo 12 também. Todas as nações os chamarão felizes. Para vocês será uma terra de deleites, diz Adonai, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós vemos aqui o tempo todo falando de alimentos, né? Produto do solo, a sua vinha não perderá o fruto antes da época da colheita, né? Para que haja comida em minha casa, o templo de Israel. Entenda bem, por que comida? A tribo de Levi, ela não tinha terra. Elas viviam única e exclusivamente de levar a palavra de Deus para o povo de Israel, orientá-los na lei do Senhor, conduzi-los à verdade. Eles não trabalhavam, eles não aravam solo, não aravam terra. Então, na época da colheita, as outras tribos levavam a 10ª parte da colheita para a tribo, para os levitas, para a tribo de Levi. E a tribo de Levi tirava o que recebia, 10%, e levava à tribo dos sumos sacerdotes, que era a descendência de Arão. Então, por isso que em Hebreus diz que, né, os levitas deram dízimo do dízimo, porque eles dizimavam, o que eles recebiam, eles dizimavam para os sumos sacerdotes, para o sumo sacerdote e seus filhos. E entenda que na época de Malaquias já existia dinheiro. Quando você vê lá talento, né, outras moedas, os nomes, não vou citar todos aqui agora, para não prolongar muito, mas um talento, um denário, um dinário, era dinheiro. Eram moedas de prata, de bronze, né, de ouro, dependendo do valor dela, cada um tinha um valor correspondente, era o dinheiro. Então entendam, ali fala de comida, e era o templo. Ah, irmão, mas vivemos tempos modernos, tal, todo mundo ganha cesta básica. Tem empresas que dão ticket de alimentação, tem empresas que dão cesta básica, né, com os produtos verdadeiramente. Então diz alimentos. Se os pastores querem salário, não, a Bíblia não fala de salário. Tudo bem que Paulo, lá no Novo Testamento, vai falar digno e obreiro do seu salário. Mas eu vou trazer versículos aqui à luz, para trazer luz aos irmãos. Amém? Então vamos dar continuidade para não estender muito. Mateus 23:23. Diz o seguinte: o Senhor Jesus, né, conversando com os fariseus. Ai de vocês, mestres da Torá e peruxins, ou fariseus, hipócritas, dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Hortelã, endro e cominho, alimentos. Não está dizendo dinheiro. E já naquela época também já havia dinheiro. Então, para sustentar o templo, era alimentos. Mas
tem negligenciado as questões mais importantes da Torá: justiça, misericórdia e fidelidade. Essas são as coisas para as quais vocês devem dar atenção, sem negligenciar as outras. Eles davam o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, mas não faziam justiça, misericórdia, nem eram fiéis. Lucas 11, versículo 42. Mas ai de vocês, peruxins, ou fariseus, vocês pagam dízimo da menta, da arruda e de todo tipo de erva da horta, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês têm a obrigação de fazer estas coisas, mas sem desprezar as outras. Mas já continuidade os demais versículos, entendam bem, irmãos, o negócio chegou até o ponto, né, que tem líderes religiosos que pedem do seu salário 10%, e não satisfeitos, né, pedem do bruto. Com a seguinte desculpa, irmãos. Não, porque você desconta para o teu benefício no futuro, e que não sei o quê, e não, porque você vai se aposentar e tal. Então, certa ocasião, eu conversando com um pastor, com dois, na verdade, em situações diferentes, fiz a mesma pergunta. Vem cá, vou levantar 3 questões para vocês. É do bruto que eu tenho que tirar o dízimo, né? É sim. Então tá. Vamos lá. Se Deus me der a oportunidade de me aposentar, não sei quando Deus vai me levar dessa terra. Se eu... Deus me permitir que eu chegue à aposentadoria. Lá, fiz o tempo devido, aí dei entrada, recebendo minha aposentadoria. Então, se eu dizimei a minha vida toda do bruto, que era meu benefício, então benefício eu não preciso mais dar dízimo. Né? Ponto final. Acabou. Dinheiro integral, preciso dar 10%. Pum, ele tomou um choque. Sobre responder, eu falei, calma, pastor, não terminei não. Segundo ponto, digamos que Deus me leve antes de eu me aposentar. Quer dizer, eu dizimei de uma coisa que não vou receber. Então, não faz sentido. Terceiro ponto, Deus me leva dessa terra, minha esposa dá entrada na pensão por morte, por falecimento, e ela consegue a pensão. Como eu dizimei a vida toda, ela também não precisa dizimar, porque eu dizimei do bruto. Eles ficaram sem me dar resposta do que... Não tinham o que falar, não tinham o que dizer. Entendam, não foi uma afronta que eu fiz com eles. Só foi um questionamento, um raciocínio inteligente. Porque muitas vezes são enganados. Quando começamos a estudar a Bíblia, buscar a direção de Deus, e Ele começa a nos trazer luz à nossa mente, e nos dá entendimento da sua palavra, que Ele quer verdadeiramente, e quando levamos questionamento, eles não têm ação. Porque também não tem base no que eles pregam, no que eles falam. Só querem tirar o teu dinheiro. Então estou mostrando aqui ao longo da palavra de Deus que o dízimo e ofertas era alimentos e não dinheiro. Para que pastores fiquem ricos, para que líderes fiquem ricos, e muitas vezes o irmãozinho, a irmãzinha, muitas vezes necessitada, não tem um quilo de arroz, 1 quilo de feijão para fazer em casa. Quem dirá carne? Quem dirá carne? Não tem um básico às vezes. Aí chega na igreja pedir ajuda, entenda bem, não estou generalizando, não estou dizendo que são todas, tá, irmãos? Mas há lugares que se negam a dar ajuda ao necessitado. Enfim, cada um vai pagar a conta de si, vai prestar conta de si, irmãos. Estou trazendo apenas luz para vocês, o que é pregado hoje, a luz das Escrituras, das Sagradas Escrituras. Então, nos tempos antigos já havia dinheiro, mas o dízimo era alimento. Aí alguém pode falar, mas Jesus está falando dízimo. Sim, porque Jesus viveu no Antigo Testamento. Opa, irmão Romo, peraí, você está falando demais. Como assim? Viveu no Antigo Testamento? Sim. Porque quando Jeremias Deus fala através de Jeremias 31, da nova aliança, fala, eis que vem diz o Senhor dos Exércitos, que farei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão e tirei da terra do Egito. E quando Jesus vai para na sexta-feira cear com os apóstolos, antes da sua morte,
Ele fala, este é o sangue da nova aliança derramado por vós. Ele ainda estava vivo. E no Calvário, ele fala, está consumado, porque ele já havia derramado seu sangue. Então, quando Jesus morre, Hebreus fala sobre isso, Hebreus capítulo 7 e 8, os irmãos podem ler para entender melhor, para mim não esticar muito aqui sobre isso. Então, ele ainda estava na antiga aliança, porque ele veio, eu vim cumprir a lei de Moisés. Ele estava cumprindo a lei de Moisés, porque ele estava na nova aliança. Quando ele morreu, derramou o seu sangue, aí entrou a nova aliança, prometida em Jeremias 31, 31. Peço que os irmãos leiam Hebreus capítulo 7, capítulo 8, para que entendam melhor, para que eu não me estique muito aqui. Amém? Então Jesus, ele veio cumprir a lei. E ele estava cumprindo a lei, quando chamou a atenção dos mestres da lei, dos fariseus, para que ele desse dízimo, planejava o dízimo correto, e sempre falando de alimento, porém, não via parte da justiça, da fidelidade e do amor, da compaixão, da misericórdia de Deus, para ajudar os necessitados. Tanto é que Paulo, em uma de suas epístolas, agora não me lembro o texto exato, diz, ajudai as viúvas verdadeiramente viúvas. Aquela viuvinha que de repente perdeu o marido recentemente, o marido faleceu, e ela dá entrada na aposentadoria. Só que às vezes as coisas levam tempo para acontecer. 1, 2, 3 meses. Aí ela fica conta de luz atrasada, conta d'água, não tem o que comer em casa, porque não tem dinheiro, o marido morreu. Aí vai pedir ajuda à igreja e não tem? Que igreja é essa que prega o amor que não ajuda o próximo necessitado? Que o Evangelho diz que devemos ajudar os necessitados. 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 12 a 15. Diz o seguinte: se a disposição de contribuir existe, a aceitação da dádiva, não falo de dízimo, é dádiva, será avaliada pelo que você tem. Então, antes de continuar, naquele negócio, irmão tal, pegue seu cartão de crédito, pega empréstimo, faz uma oferta disso. Está errado. Se eu não tenho, eu não posso dar. Eu posso contribuir com o que eu tenho. Então eu não tenho que me endividar, né, como alguns líderes religiosos pregam. Não, irmão, Deus vai te abençoar. Não, faça um propósito, tenha fé, pega seu cartão de crédito, estoura seu cartão de crédito, pega empréstimo, pega o leasing, pega isso, faz isso, doa. Porque Deus já vai te abençoar. Essas são palavras dele, mas isso não é palavra de Deus porque ele está fora das escrituras. Não é isso que as escrituras diz. Tenha fé. E acaba querendo te cativar e te forçando a você fazer às vezes uma oferta com que você não tem. Ou aquele dinheiro daquela conta que você vai pagar, ou da passagem para você ir embora. Não, a fé de Deus vai te abençoar. Aí na hora que você vai embora não tem ninguém para te levar de carro. Vou te dar o dinheiro da passagem. E você fica a pé muitas vezes. Aí dependendo do horário que você está indo para a igreja, está voltando, está no sol, ou está escuro, está de noite, o sol, chuva, o calor, o frio, enfim. Então isso é covardia que faz com que vocês estão te enganando, estão manipulando através das escrituras. Continuando esse versículo de 2 Coríntios 8. A aceitação da dádiva será avaliada pelo que você tem, não pelo que não tem. Aliviar o sofrimento alheio não lhes deve causar nenhuma dificuldade. Ou seja, eu vou ajudar se eu posso ajudar. Se eu não posso ajudar, a Bíblia está dizendo, estou lendo a palavra de Deus. Não é coisa da minha mente, não. Então, se eu não tenho para ajudar o próximo, eu fico neutro porque eu não tenho. É o que está dizendo aqui. A aceitação da dádiva será avaliada pelo que você tem, não pelo que não tem. Aliviar o sofrimento alheio não lhes deve causar nenhuma dificuldade, mas deve existir algum tipo de reciprocidade. Neste momento,
o que lhes sobra pode ajudar a quem passa por necessidade, para que quando passarem por necessidade, a plenitude alheia, ou seja, de outras pessoas, lhes possam ser a ajuda. Desse modo, há reciprocidade, como diz o Tanakh, o Antigo Testamento. Quem juntou muito não teve de extra, e quem juntou pouco não teve necessidade de nada. Então, não deixe ser mais manipulados com essas pseudo-ofertas de bênçãos, de milagres, de maravilhas que vai acontecer na tua vida. Se você der uma oferta além do que você pode, de você estourar o seu cartão de crédito, de gastar o leasing da tua conta corrente, que os juros é altíssimo, você vai ficar endividado. Não é isso que a Bíblia diz, irmãos. Eu tenho que ajudar pelo que eu tenho, não pelo que eu não tenho. Não permita ser mais manipulado. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Só que agora vocês têm conhecimento. Ignorância é falta de conhecimento, tá? No contexto bíblico é falta de conhecimento. Conhecimento das Escrituras. E aqui eu estou trazendo conhecimento para vocês, pregando a verdade que está na palavra de Deus. 2 Coríntios 9, 6 e 7 diz: eis o ponto. Quem semear com moderação, colherá com moderação. Cada pessoa deve contribuir com o que decidiu no coração, não de má vontade, nem sob compulsão, ou seja, pressão de alguém. Porque Deus ama quem contribui com alegria. Nós vemos aqui momentos no Novo Testamento, questão de quando Jesus, que está vivendo no Antigo Testamento, providenciando as boas novas, porque a nova aliança só teve valor, só entrou em vigor após o derramamento do seu sangue, do sangue do Senhor Jesus. Isso é uma verdade que muitos não pregaram para você, mas estou aqui trazendo a verdade. Então, irmãos, a questão de Jesus nos evangelhos, como eu li aqui em Mateus e Lucas, falando do dízimo, o restante do Novo Testamento não fala sobre dízimo, com exceção também de Hebreus, que fala que os levitas deram o dízimo do dízimo. Eu expliquei o porquê. Então tá, e tem aqueles pastores que podem falar, não, você tem que dar o dízimo, que não sei o quê, porque não dar dízimo é pecado, é que não sei o quê. Aí agora quem fala, eis o ponto sou eu. Né? Eis o ponto de toda dádiva. Não é para enriquecer pastor. Não é para enriquecer dízimo, ofertas. Não é para enriquecer pastor. É dar um salário justo, não milionário. Não é ganhar um salário de 10 mil, de 5 mil, de 20 mil, de 30 mil, sei lá quanto salário. Enfim, também não... Cada um vai prestar conta de... Eles vão prestar conta com Deus do que fazem. Mas eis o ponto das ofertas. Atos, capítulo 4, versículo 34 e 35 diz: nenhum deles, falando da comunidade cristã, comunidade messiânica, nenhum deles era pobre, ou seja, ninguém passava necessidade, porque ninguém era pobre. Porque os proprietários de terra ou casas as vendiam e entregavam o valor correspondente aos emissários, apóstolos, para fazer a distribuição a cada um de acordo com sua necessidade. Então as igrejas ricas, elas têm que abrir o cofre. Que isso, irmão, né? Muitas querem que obreiros, diáconos e tal, né, comprem uniformes. Não. Por que ela não dá um uniforme se ela tem dinheiro para isso, tem rico? Tem riquezas para isso. É um choque que eu estou falando aqui. Muitos de repente não vão concordar, muitos não vão gostar, principalmente se for líderes de alguma igreja, mas eu estou trazendo a verdade, irmãos. Zaqueu, quando defraudou alguém e conheceu o Senhor Jesus, o que ele falou? Senhor, se eu defraudei alguém, restituo 4 vezes mais.
Aí essa liderança aqui arranca teu dinheiro, arranca o dinheiro do povo, de tudo quanto é jeito. Por que eles não restituem 4 vezes mais? Por que não ajuda o necessitado, aquele que não tem nada, aquele que foi desempregado? De repente sofreu um acidente de trabalho, está passando necessidade em casa, tem família, tem criança. Outra coisa, esse versículo não é para líderes chegar e fazer, não, irmão, tá vendo? A Bíblia diz que eles vendiam e doavam para os apóstolos, mas eles repartem. E outra coisa, entenda o contexto da época. Já preguei isso aqui uma vez e vou pregar novamente. Para que vocês não sejam enganados. Para que nós não sejamos enganados mais uma vez. A igreja estava sendo perseguida nessa época, quando Lucas, autor de Atos dos Apóstolos, escreveu. A igreja estava no início, era um embrião, estava sendo perseguida, massacrada por Roma, pelos judeus ortodoxos, que não aceitavam Jesus. Então, se alguém de posse, que tivesse bens, terras, propriedades, fosse pego, ele perderia tudo. Esse é o contexto da época. Eles não tinham obrigação de vender, mas os que as vendiam, eles davam aos pés dos apóstolos para que eles repartissem igualmente, para que todos ficassem de forma igualitária. Entendam, se fulano A tivesse mais necessidade que fulano B, ele receberia uma porção maior do que fulano A receberia uma porção maior do que fulano B, para que eles estivessem de igual forma. Todos tivessem a mesma quantidade. Então dizem, por que ele fala que nenhum deles era pobre? Aqui diz, aos emissários, parem de fazer a distribuição a cada um de acordo com a sua necessidade. Ou seja, como eu falei, se fulano A tivesse uma necessidade maior do que fulano B, receberia uma porção maior do que fulano B, para que todos ficassem iguais. Esse é o princípio do Evangelho. Essa é a verdade que eles não pregam sobre ofertas, porque não há interesse, porque eles querem ficar ricos. E me veio à mente agora um texto de Paulo, se converte, vai pregar na Ásia e tal, passa 3 anos e meio na Arábia, se não me falha a memória. Ele conheceu o Torá, teve revelações com o Senhor, do próprio Senhor Jesus. Até que ele fala em Paulo, aquilo que recebi do Senhor é aquilo que eu vos ensinei. Na noite que o Senhor foi traído, tal, em 2 Coríntios, quando ele fala sobre a ceia do Senhor. Ele, quando foi ter com os apóstolos anteriores a ele, Pedro, João, Tiago e os demais, eles se reúnem, eles entraram no debate, e afinal do debate, para quê? O que seria colocado para os gentios, que não eram judeus? O que deveríamos pregar para eles, ensinar para eles, para que andassem de acordo com a comunidade cristã? Fosse judeu ou não, para que todos andassem de igual forma. Se você for ver o texto, depois eu vou procurar esse texto e deixar aqui registrado para vocês, ele fala que era para fugir da idolatria, da prostituição, da fornicação, da carne sufocada, ou seja, comer sangue. Mas ele não fala em momento nenhum de dízimo. E as demais epístolas, quando ele fala de donativo, ele fala sempre de oferta. Ele não usa dízimo, porque dízimo foi para os judeus. Eu vou ler aqui um escopo rápido, que eu recebi de uma escola de Israel, falando sobre dízimo e ofertas. Tecnicamente, as leis do dízimo se aplicam apenas a grãos, vinho e óleo. No início, a tradição bíblica expandiu o dízimo para frutas e outros produtos agrícolas. Além disso, as leis do dízimo se aplicam apenas aos produtos cultivados em Israel, a terra de Deus. Os dízimos sempre foram colheitas em oposição ao dinheiro. Isso, irmãos, por conta de direitos autorais, eu não posso citar nomes aqui, até porque também não escrevi para eles pedindo autorização para falar sobre isso aqui. Mas isso foi de um instituto de Israel que ensina hebraico e a Bíblia nos originais.
Amém, amados? É um texto maior, mas eu não vou, para não tomar muito tempo, não vou ler todo, para não tomar todo o tempo aqui. Amém? Então, à luz das Escrituras, irmãos, primeiro que dízimo no Antigo Testamento, era para o templo de Israel, só quando Jesus expirou, o templo foi rasgado de alto a baixo, não foi de baixo para cima, de cima para baixo. Tanto é que em Israel hoje não se faz mais sacrifício, então o povo judeu não dá mais dízimo. E por que nós devemos ficar presos às tradições judaicas do Antigo Testamento? Para enriquecerem pessoas? E segundo as Escrituras, eles querem o teu dinheiro, mas eles não ajudam os necessitados? Entendo, não estou generalizando, não estou dizendo que todas as igrejas fazem isso. Mas aqueles que fazem estão em desconformidade com a palavra de Deus. Que isso, irmão? Não sou o que estou dizendo, acabei de ler para vocês. Acabei de ler para vocês. Como eu digo, esse é o canal para pregar a verdade à luz das Escrituras. Não é o que eu penso, o que eu imagino ou o que eu acho. Tudo que eu trago embasamento bíblico com textos bíblicos. Não isolo o versículo. E trago contextos para que você entenda o que é pregado. Para que tenha acontecido no Antigo Testamento. Ou melhor dizendo, perdão, para que tenha acontecido dentro das igrejas, que isolam textos bíblicos a seu bel prazer e enganam o povo de Deus, conduzindo muitas vezes suas almas para o inferno, né, com o pretexto de ficarem milionários, mas como diz o próprio Senhor Jesus, eles já receberam o seu galardão. Então, irmãos, gostaria de encerrar a mensagem de hoje. Tem muito mais coisa para falar. Depois eu estou fazendo, né, um estudo mais minucioso sobre dízimos e ofertas. Hoje foi só uma mensagem que eu estou trazendo como dízimo, porque, para complementar, né, ainda tem igrejas que ainda fazem o seguinte: pega um envelope, irmãos, aí anexa o envelope no outro, tem um envelope do dízimo e faça uma oferta de igual valor. Além de tirar o teu dízimo, teu dinheiro, eu mostrei aqui que era alimentos e não dinheiro, e o próprio texto, a própria escola de Israel, né, mandou para mim isso, que eu acabei de ler, querem uma oferta de igual valor. Aí, por exemplo, se você ganha R$2.000, querem do dízimo líquido, não é bruto não, porque bruto está mais do que errado, pedir um dízimo do bruto, está mais do que errado. Vamos lá, digamos que você ganha R$2.000 líquido, quero dízimo de R$200, aí faz uma oferta de mais de R$200. E minhas contas para pagar? E suas contas para pagar? Quem é que paga? Entenda, irmãos. A gente vem ao longo dos séculos sendo enganados. Nós temos sido enganados por longos anos. A igreja. Então criaram um pedestal, um alicerce, sem embasamento bíblico, preso a uma única passagem do Antigo Testamento. Porém, todo o Novo Testamento, quando Paulo fala sobre ofertas, ele nunca usou o termo dízimo, como eu li aqui em 2 Coríntios 9. E outra coisa, esse texto, né? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Eis o ponto. 2 Coríntios 9, 6, 7. Eis o ponto. Quem semear com moderação, colherá com moderação. Também não deixe de pegar esse versículo, né, e fazer uma base e criar um amuleto. Olha, irmãos, quem doar com moderação, vai colher com moderação. Então doe mais. Doe 100, doe 1.000, doe 200 mil, doe 500 mil, doe 1 milhão. Aí você doa, quando você tiver necessidade, você bater naquela porta lá que você doou, você não vai ver nada. Vai ouvir, provavelmente, irmão, vamos orar. Faz um voto com Deus. Enfim, não me importa o que eles vão te falar. Estou só usando suposições nesse caso, tá, irmãos? Mas estou trazendo a verdade para vocês. Então, não deixe eles criarem isso, né, para cativar sua mente novamente. Falar, irmão, quem semeia pouco, colherá pouco. Então, semeie mais. Eu vou semear a semente.
Não é dar dinheiro para eles, dar 10 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil. Não, está errado. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Isso, dando contexto de ofertas das escrituras, isso está completamente fora do escopo da palavra de Deus. Amém, irmãos? Então meditem nessa mensagem. Mais uma vez eu peço que deixe o seu like e compartilhe. Compartilhem, irmãos, com o maior número de pessoas possíveis, para que vidas venham ser alcançadas com a verdade. Vidas venham ser alcançadas com a palavra de Deus. Para que sejam libertos, para que tenham suas mentes que têm sido cativadas, né, por enganos ao longo dos anos, sejam libertas em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória de Deus Pai. Porque aqui é pregada a palavra de Deus. Então toda a honra, toda a glória é para Ele. Porque eu trago aqui a luz das Escrituras. Como disse, não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu deduzo. E como citei, um texto que eu recebi do Instituto de Israel. São judeus, alguns brasileiros de origem judaica, que fundaram escolas para ensinar o hebraico e a Bíblia, segundo os manuscritos originais. E essa Bíblia que eu utilizo para pregar para vocês, ela é uma das mais fiéis aos manuscritos originais, porque ela foi traduzida por um judeu convertido. Como eles chamam, o povo judeu chama, um judeu messiânico, que acreditava em Jesus como Messias. Que acreditava e que acredita, né, na verdade. Amém, amados? Vamos orar. Agradecer a Deus por essa mensagem de hoje. Amém? Senhor eterno e soberano Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Espírito Santo possa penetrar agora em cada mente, Pai, a ponto de dividir almas e espíritos juntas e medulas, para trazer conhecimento, luz, a verdade, Pai, a Tua palavra, para que mentes venham ser libertas em nome do Senhor Jesus, de todos os grilhões do inferno, todas as amarras do diabo, que tem cativado essas mentes, caiam por terra agora, pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus, e que vidas venham ser salvas, curadas e libertas, em nome do Senhor Jesus, para a honra, a glória e louvor do Teu santo nome. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amados, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, a mensagem aqui, aos irmãos estarem participando da mensagem, e que mais uma vez eu peço que compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Deixe comentário quem tiver interesse, né, sobre a Bíblia, sobre alguns fatos, né, pode escrever para pregador logos, L-O-G-O-S, logos, @gmail.com. Eu tenho o maior prazer em responder aos irmãos. Amém? Shalom, tenham todos uma boa noite, final de noite abençoado e um domingo na presença do Pai, do Todo-Poderoso Adonai Elohim. Amém? Shalom, boa noite a todos. Deus abençoe.